Professor Oi, Wagner, tudo Roberta. bem? Olá, tudo bom? Tudo bom? Tudo bem com o pessoal que está aí assistindo? A gente está com a diferença aí de algumas horas, né, Roberta? Você está aí na Irlanda do Norte, Sim, 5 horas à frente ou 6? 3 horas, agora são 3 três horas. horas de diferença, 3 horas de diferença, mas demos o nosso jeitinho, né, Wagner? Um pouquinho mais cedo para você, aqui à noite para mim, e que E legal que tá aqui. aqui, Roberta, está o meu fiel escudeiro, o Rama, aqui do lado. Ó. Oh, meu Deus, coisa Dá um oi pro pessoal lá, linda! Rama. E... Gente, olha esse rama, coisa linda, maravilhosa. Que bacana. O pessoal aí, ó, já dando um salve. Bom, vamos bater um papo bem legal, Roberta. A gente vai Vamos. conversando sobre saídas do corpo e temas correlacionados. E aí o Sim, pessoal vai perguntando, a gente vai interagindo e levando o papo de uma maneira natural, linguagem natural, normal, para que o tema seja bem compreendido, didaticamente bem clareado. O objetivo não é complicar, né? O objetivo com é certeza, esclarecer. E com tem vários certeza. tipos de esclarecimento. Tem desde aquele livro técnico que a pessoa lê, tem desde o livro mais espiritualista, tem aquela abordagem mais anímica de um, mais mediúnica do outro. O ideal é sempre o conjunto, e aí a pessoa tira o equilíbrio dela no meio do conjunto. Sim. E falar nisso, né, Wagner, eu tô aqui com o seu livro, que eu até comentei com você anteriormente. E, gente, é uma linguagem super simples, tem imagens maravilhosas aqui, sabe? As técnicas eu já testei e super recomendo para vocês. É muito legal mesmo, a linguagem bem simples aí para vocês. Wagner, outras literaturas, qual que você indica para quem está iniciando? Olha, tem vários livros. Eu vou pegar aqui numa pasta, só um instantinho, vou compartilhar a tela aqui. Já mostra a capa de Tá, alguns. Eu falei com a Roberta assim: Roberta, eu vou pegar já algumas imagens aqui, vou deixar selecionadas. E aí, a partir do momento que o pessoal for perguntando, ou você mesmo, eu vou pegando aqui e vou mostrando as imagens para todo mundo. Então, deixa eu pegar sim. algumas capas aqui, só um instantinho, Roberta. Tá, Deixa eu achar o arquivo aqui onde está, que tudo fica mais bem. fácil. Espera aí. Tá. Achei aqui, espera aí. Deixa eu agora compartilhar a tela. Espera aí, compartilhar. A janela. Tá. Roberta, vamos lá. Eu ampliei a Vamos. imagem, vê se dá para Aí. ver. Tá. Dá. Esse livro aí, Roberta, ele nunca foi traduzido para o português. The Beginning of Seaship, é um inglês bem arcaico, da época vitoriana. Ele foi publicado em 1908. Naquela época, tudo que se falava de saídas do corpo era meio no imaginário popular daquela época. As pessoas imaginavam o iogue do Himalaia, o cara dentro da pirâmide do Egito. Ninguém imaginava uma abordagem urbana, normal, de alguém vivendo em sociedade e tendo saídas do corpo. Não haviam relatos desse porte. O que tinha eram relatos ou partes em capítulos de livros de outros temas. Então, em 1908, foi lançada em Londres esta obra do Vincent Newton Turvey, que é a primeira obra de relatos de saídas do corpo específica, publicada em Londres. Nunca saiu aqui no Brasil. Esse é um livro também que fala de clarividência. Ele é muito legal. Depois, você tem esse aqui, que é um clássico, Roberta, Projeção do Corpo Astral, Silva Muldon, Hayward Carrington, publicado em inglês na América do Norte em 1929. Aqui no Brasil, a partir da década de 1960, esse livro foi reeditado várias vezes pela editora Pensamento e hoje está esgotado, mas se acha facilmente, é um dos clássicos do tema, assim, leitura obrigatória para quem está estudando o tema de forma séria. O outro Muito livro que é um bacana. clássico é O Médico da Alma, do Irã, publicado originalmente em 1926 na França. Esse livro nunca saiu em português. Ele tem em francês, tem em espanhol, que é essa edição aqui, publicada aqui em castelhano na Argentina, em Buenos Aires, e tem uma tradução desse livro, Roberta, para um inglês da América do Norte, que mudar o nome, Practical Astral Projection, mas é o mesmo livro. O original é 1926. Nunca saiu aqui no Brasil, é um dos clássicos também. Esse Uau, aqui é o Astral Projection, né? O registro das experiências fora do corpo, do Oliver Fox, 1937, Roberta. Aí, uau. em Londres, na Inglaterra, é um dos clássicos do tema também, nunca saiu em português. Esse aqui é o Journey Out of the Body, né? O Viagens Fora do Corpo, do Robert Alan Monroe, publicado em 1971, nos Estados Unidos da América, e publicado aqui no Brasil no início da década de 80. Esse livro é obrigatório também,
É um livro de relatos de projeção, muito fantástico e fácil de achar. E esse aqui é o Experiências Fora do Corpo, da Susan Blackmore, publicado em Londres em 1982. Esse é A Viagem de uma Alma, um romance sobre saídas do corpo baseado na teosofia do Peter Richelieu. É um livro da década de 50, muito interessante. Esse aqui é um livraço, Aventuras Além do Corpo, do William Buhlman, publicado logo no início da década de 2000, nos Estados Unidos. É um livraço, Roberta. Você encontra em inglês também, e aqui no Brasil, publicado pela Editora de Ouro. E esse aqui é a sequência, O Segredo da Alma, também do William Buhlman, publicado aqui no Brasil pela Editora Pensamento. Esse autor, Roberto, William Buhlman, é um dos caras atuais da projeção astral, é um dos grandes autores americanos que está falando muito legal do tema, e aqui no Brasil saíram 2 obras dele. Esse aqui é o Sanacão, o Mestre no Além, do Luiz Roberto Matos, baiano, né, juiz na área de direito, procurador, na verdade, meu amigo, um cara ponta firme, um livraço que poucos conhecem. Esse é o volume 2. Aí está ele, o Luiz Roberto. Sim. Aí está o Além do Corpo, do Marco Antônio Coutinho, jornalista gaúcho que mora no Rio de Janeiro. Aqui está o Marco Antônio Coutinho. Aqui o Viagem Extrafísica, do Geraldo Medeiros Júnior, que era um pesquisador lá da década de 90, que hoje trabalha em outras áreas, mas esse livro dele é muito legal. Esse aqui é o Projeções da Consciência, do Moisés Ezagui, autor aqui paulista, muito bom também. Aí está ele. Aí a Liliane Moura, que você conhece, o livro Sim. dela, Projeção Astral, Despertar da Consciência, que é um livro de síntese bem legal. Está aí a Liliane. Aqui está o Saulo Calderon, que você conhece, né? Faz um trabalho muito bom também. Clareando o tema, um dos grandes caras aí do país na área de saída do corpo. Se você puder, traga ele aí para uma live, vai valer a pena para acrescentar muito no tema. Aqui um grande clássico do Brasil, o Projeções da Consciência, do Valdo Vieira. Aqui a primeira edição que saiu na virada de 1979 para 1980, pela editora LAC, que era a livraria Allan Kardec. É um livraço. E aqui já a edição refeita a parte de nomenclatura para dentro do contexto da conscienciologia. O livro é excelente. Agora, o ideal, numa visão aberta, é que as pessoas leiam o livro original, onde a linguagem está aberta para qualquer pessoa estudar. Agora, quem está dentro da área da conscienciologia vai preferir a outra edição. Então, aí fica a critério de como a pessoa prefere uma linguagem normal ou uma linguagem mais conscienciológica. Vai do pendor da pessoa. É um livro ótimo. E aí o Projeciologia, que é o clássico do Valdo Vieira, uma obra maravilhosa, né? Um livraço realmente, uma referência dentro do tema. E aí a sequência que eu fui fazendo ao longo dos anos. O Viagem Espiritual, volume 1. Esse era o 2, que é esse que você tem na mão, refeito agora. Sim. Esse é o 3º volume. Eu fiz 14 livros até hoje, Roberto. Dentre eles, essa série sobre saídas do corpo. Então, são só alguns clássicos. Eu não estou nem dizendo que o meu é clássico, que está ali no bolo também. É clássico sim, é muito bom o seu livro. Assim, eu sempre dou muita referência de leitura, de livros, Roberto, porque hoje o público que pega pela internet acha que para pesquisar assunto é só live, Não, é leitura. A leitura ainda é uma ótima ferramenta para a gente ler. É claro que ter o livro na mão é melhor, mas se não tiver, é melhor pegar virtual do que não ter. Mas é legal pegar o livro na mão, eu sei que você lê muito, anotar, quebrar a página do livro, Sim. marcar uma coisa ali, e você vai ler aquele livro várias vezes ao longo da vida, sempre pegando nuances novas, né? Então, eu sempre dou literatura, indico, e veja, eu sempre indico literatura de vários autores. Eu detesto prender a consciência de alguém numa abordagem só, porque a saída do corpo não tem dono, né, Renata? Com certeza. Não tem dono, porque é um tema vasto. Você tem literatura de saídas do corpo com várias tendências orientais, ocidentais, mediúnicas, anímicas, abertas. Então, não pode ter um pacote fechado ou um grupo ou pessoa achar que sabe tudo sobre aquilo e que só aquela abordagem é correta. O legal é que a pessoa abra a mente, estude de conjunto e aí ela descobre qual é a tendência dela, o melhor caminho para ela, que talvez seja a somatória de tudo isso nela, e aí ela escolhe algum caminho que ela quiser, mas por conta dela, não por doutrinação, né? Lavagem cerebral, seja ela, existe lavagem cerebral religiosa, existe lavagem cerebral técnica também, de prender a pessoa dentro de referência técnica, tirando a naturalidade dela e esterilizando as saídas do corpo com linguagem que muitas vezes não bate com uma saída natural. Então é legal visão de conjunto. E eu vou repetir,
Saídas do corpo não tem dono, ninguém sabe tudo sobre isso, embora você possa ter gente arrogante que acha que sabe bastante. Quem mexe com isso há muito tempo descobre uma vastidão e descobre que o que sabe é pequeno diante do infinito do que a gente ainda não sabe. É verdade. É por isso que a gente também teve essa ideia aqui, Wagner, de trazer várias pessoas para ter várias abordagens, né? Assim, ter essa visão ampla, universalista também. E aí, por isso que a gente está trazendo vários convidados, e aqui você como convidado ilustre de hoje. Vamos pegar aqui mais uma perguntinha? Agostinho Reis fala assim: professor, ouvimos muito sobre o cordão de prata. Seria possível falar sobre o cordão de ouro? Sim? E se Vamos lá. possui alguma função na projeção astral? Vou usar as imagens do livro, tá, Roberto, que eu Tá, tenho aqui, bem porque bacana. vai facilitar. Então, vamos começar pelo cordão de prata e a gente passa para o cordão de ouro, tá? Deixa eu Sim. compartilhar a tela aqui, espera aí. Vamos lá. Eu combinei com a Renata, pessoal. Com a Renata, é uma grande amiga minha. Combinei com a Roberta aqui de usar imagens para a gente compartilhar melhor a informação, principalmente para quem está iniciando o tema, né? Então, deixa eu Sim. pegar aqui imagens do cordão de prata tiradas do meu livro. Veja. Aqui, o início de uma saída do corpo, Roberta. O campo energético se amplia na hora que o corpo psíquico, também chamado corpo astral, perispírito, psicossoma, corpo espiritual, se desprende, formam-se filamentos energéticos que se juntam formando um feixe que a tradição hermética chamou de cordão de prata. O termo cordão de prata, Roberta, vem da Bíblia, do Eclesiastes, capítulo 12, versículos 6 e 7, onde o pregador da Bíblia dizia que na hora da morte rompe-se a corda de prata e o espírito sobe ao céu e o corpo desce à terra, significando que havia um elo espiritual interligando o espírito à matéria. E ele chama, por metáfora, de cordão de prata. Séculos depois, os ocultistas, em homenagem ao pregador da Bíblia, que era, segundo consta, o pseudônimo do sábio Salomão, em homenagem a ele, chamaram o elo energético de cordão de prata. Aí surgiu um problema, Roberta, porque inicialmente esses estudos de saídas do corpo estavam dentro de contextos esotéricos na antiguidade, no Velho Egito, na velha Índia, na velha Grécia, até mesmo na velha China. Então, só iniciados trabalhavam não somente com a saída do corpo, os chakras, a meditação, a temática espiritual e a expansão da consciência. Então, com o passar dos séculos, essas informações começaram lentamente a transbordar o limite esotérico e chegar na literatura natural, no século XIX, principalmente em diante, e até chegar na atualidade, que a gente tem sites, blogs, canais falando disso em aberto e muitos livros falando sobre o tema, hoje não restritos à parte iniciática, e sim aberto para qualquer um. E o termo cordão de prata, ele continuou, Roberta, permeando a literatura em geral. Alguns autores chamavam de cordão astral e daí por diante, mas esse termo foi o que pegou. E aí muitos leigos, com medo, começaram a falar assim, Roberta, mas se é um cordão de prata, pode vir uma entidade trevosa e partir, pensando que era uma corda mesmo, não é uma corda, é um feixe de energia. E por que prata? Porque tem o brilho da energia. Então, é um conjunto de filamentos energéticos que se junta formando um feixe, conhecido metaforicamente como cordão de prata ou cordão astral ou elo espiritual, elo prânico, tem muitos nomes. Então, não é uma corda e muito menos de prata, mas é um conduto energético brilhante que interliga o corpo astral ao corpo humano. Então, à medida que a pessoa vai indo para longe do corpo, esses filamentos vão ficando mais sutis, mais rarefeitos, até o ponto da pessoa estar longe do corpo, Roberto, parecer uma teia de aranha no ar. E aí a metáfora que se tinha, teia de prata ou fio de prata. E o fato da pessoa estar com esta parte mais sutil ou mais densa não caracteriza que está mais fraco, não. Significa que mudou a densidade. Olha essa daqui, ó. Tem dois mentores ajudando a pessoa na saída. Você está vendo, Roberto, os filamentos energéticos da cabeça aos pés, à medida que o corpo astral vai ascensionando, subindo, os filamentos se juntam, formando uma só conexão, o chamado, então, cordão de prata, que aí você está vendo, né? Já distendido naturalmente. Olha aqui, ó. Esse cordão de prata só se rompe na hora da morte. Ele não se rompe por causa da saída. Veja, Roberta, não é a saída que causa a morte,
É a morte que vai causar a saída final, e a morte por motivos básicos aqui. Não é sair do corpo que vai matar a pessoa, é estar dentro do corpo, Roberto, que vai matar todo mundo, porque o fato de entrar vai ter que sair um dia. Então, para morrer, basta nascer. Então, um dia as pessoas vão ter uma saída definitiva, porque elas estão dentro do corpo. Então, é a saída do corpo causada pela morte do corpo. Não é a saída causando a morte causando a saída. Mas as pessoas não aprofundavam isso, então ficou no imaginário popular que a pessoa podia morrer fazendo saída do corpo. Roberta, a literatura de saída do corpo está cheia de autores que chegaram a uma idade avançada, provando que isto não matava. Porque se saída do corpo matasse, não existiria nenhum livro, porque ninguém voltaria para escrever o livro porque teria morrido. É uma babaquice, vamos falar bem claro, né? E quando eu era adolescente, lá na década de 70, falavam que eu ia morrer por causa disso. A ironia disso, Roberta, é que eu estou com 60 anos hoje e o pessoal que dizia que eu ia morrer já morreu e eu não. É um negócio, tem muito mito em cima. Então, esse é o cordão de prata, tá? Que pode ter várias densidades e configurações. Agora, cordão de ouro é o que está aqui na frente. Deixa eu alcançar a imagem para a gente falar disso. Espera aí. Eu estou usando as imagens do livro Viagem Espiritual. Aqui, ó. Nós temos, então, nessa imagem, uma saída do corpo, o corpo espiritual projetado, cordão de prata entre o astral e o físico. Você está vendo, Roberto, os chakras principais no duplo energético do corpo, e nota aqui no corpo astral os para-chakras, os chakras astrais, que durante a vigília ficam condensados e interpenetrados nos chakras de baixo. Quando ocorre a saída do corpo, vê-se claramente que existe um conjunto de chakras no campo energético do corpo para manter a vida e um conjunto de chakras astrais com capacidades psíquicas exteriorizadas com o corpo astral. Acontece que a mente, ou corpo mental, ou mental soma, ou manas, os nomes variam, pode se desprender para fora da paracabeça astral, numa espécie de segunda projeção, chamada então de projeção do corpo mental. Quando a mente pura se projeta para fora do corpo astral, forma-se um elo energético entre a mente e o corpo astral, que a tradição hermética chamou de cordão de ouro, que também é uma metáfora, significando cordão de prata entre o astral e o físico, é o série B, segundo lugar, e o cordão de ouro entre a mente e o corpo astral, sendo então uma conexão muito mais sutil e que foi chamada por então de cordão de ouro. Aqui, ó, o corpo humano na meditação, a projeção, e aqui o corpo mental projetado e o cordão de ouro. Então, o cordão de ouro não é o cordão de prata, são campos energéticos distendidos diferentes entre corpos. O cordão de prata entre o astral e o físico, o cordão de ouro entre o mental e o astral, tá? Então, as imagens elas ajudam a compreender melhor do que qualquer explicação. Acho que deu para tirar dúvida, né, Roberta? Muito bom, deu sim. Muito bom. Vamos para a próxima pergunta. Lígia, o que fazer quando só o braço se projeta e a projeção acaba não evoluindo? Isso aí é super comum, tá? Eu tenho uma imagem aqui para isso, deixa eu pegar também. Por isso que é legal, já deixei as imagens todas separadas aqui Maravilhoso. para facilitar o acesso. Espera aí, deixa eu ver onde que eu enfiei aqui essa imagem, só um instantinho, Alberto. Tudo bem. Para eu achar ela aqui. Deixa eu catar aqui onde ela está. Espera aí. Deixa eu achar aqui na sequência. Isso acontece muito comigo também, e eu vou explicar por que isso acontece. É mais comum do que se imagina. Espera aí. Cadê? Deixa eu compartilhar, achei. Vamos lá. Deixa eu ampliar agora. Roberta, me diz aí se a imagem está aparecendo normal. Tá. O que você está vendo? O braço extrafísico projetado para fora do encaixe, que é isso que ela está comentando, tá? Então, o parabraço, o braço astral. Então, deixa eu sair da imagem, já que ela já está vendo, tá? Já vira a imagem. Então, é o seguinte, deixa eu interromper aqui. Por que ocorre essa soltura? No conjunto de chakras da gente, no corpo, existem chakras secundários, além dos 7 principais. Por exemplo, nádegas, plantas dos pés, joelhos, calcanhares, cotovelos, ombros, laterais do torso, quadris e chakras nas mãos, Roberto. Muito comum na hora que a pessoa está passando energia, e pequenos chakras nas pontas dos dedos, que são secundários dos chakras das palmas das mãos. Quando um curador está passando energia, e aí independe do método de cura, né, Roberto? Pode ser
o reiki, a cura prânica, o passe, tanto faz. A pessoa está irradiando energia. Então, o fluxo da energia, passando pelos chakras dos dedos e das mãos, vão dilatar a aura das mãos, dá aquela sensação que as mãos estão estufadas, grandes, foi a aura que dilatou. Então, alguém que trabalha com as mãos, não somente um curador, por exemplo, um artesão, massagista, pessoas que têm uma sensibilidade nas mãos, ou um médium de alguma tradição, ou sensitivo, em que a aura dilata muito fácil, é muito fácil durante o sono, quando a pessoa está relaxada, soltar a mão extrafísica. Por quê? Já na vigília, a aura da mão é mais solta. É mais comum uma pessoa que aplica energia ter a soltura da mão extrafísica do que o outro que não aplica, embora possa acontecer também. Mas é mais comum em pessoas que têm a dilatação da aura das mãos, que vêm a ser curadores, sensitivos, médiums. Às vezes a pessoa nem sabe, Roberta, que tem essa sensibilidade. Mas se ela está tendo solturas das paramãos ou do parabraço ou braço extrafísico, com certeza ela tem uma possibilidade grande dos chakras das mãos dela estarem bem ativos. Se ela não souber ou não tiver ainda conhecimento, para ela estudar um pouco de bioenergia, seja o reiki, a cura prânica, seja o passe, a moda espírita, ou da Umbanda, o que quer que seja, ela vai poder avançar nisso aí. Bacana. O Rodrigo pergunta assim: Wagner, você pretende relançar o terceiro livro da sua autoria de projeção astral? Tá, deixa eu botar a capa aqui para o pessoal ver. Está aqui. Esse livro, Roberto, ele foi publicado originalmente em 1998. É o Viagem Espiritual, volume 3. Esse livro eu gosto muito. Ele tem muitos textos ligados à parte iniciática e orientalista, né? Então, eu mesclei relatos e coisas de saídas do corpo com uma temática espiritual de uma forma bem universalista. Já o outro, esse que você tem em mãos aí, ele é mais técnico, voltado para a saída do corpo, explicando os mecanismos. Já esse aqui é um livro mais espiritualista no sentido mais orientalista. E eu gosto muito, acontece que a editora que lançava o livro para mim, ela fechou. Então, para poder relançar isso hoje, está um pouco difícil, né? O mercado de livros está bem complicado. Mas vamos ver se pintar alguma oportunidade aí mais para frente. Vamos ver. É um livro que realmente, assim, particularmente eu gostei muito de ter feito esse trabalho. É um livro assim bem, o conteúdo consciencial dele é bem legal. Bacana. Rose, gratidão ao professor, estou estudando sobre o assunto e aprendo muito com você, Wagner. Uma dúvida: pedra ametista, Tilá, sempre conosco, pode ajudar em relação aos chakras? Eu acredito que ela está perguntando se pode ajudar em relação aos chakras, né? Não, isso é um mito, Roberta. Roselane é o nome dela, né? É o seguinte, eu também adoro cristais, Roberta. Eu tenho um monte aqui em casa, mas o cristal ele tem um limite de ação. Se você usar, por exemplo, uma pedra para limpar a boca de um chakra, num tratamento perfeito, porque há uma sinergia, um campo energético, ali refrata a luz, um cristal pode ser programado por um curador, mentores espirituais que trabalham com o médium pode dar uma carga legal de energia e isto melhorar a aura como um todo. Agora, o autodesenvolvimento de um chakra é de dentro para fora. Não adianta colocar nada externo junto, porque vai depender da própria energia da pessoa. Agora, uma pessoa colocando uma pedra no bolso, por exemplo, se ela confia que essa pedra tem uma certa força, uma certa energia, isto pode melhorar a confiança dela para ela trabalhar os chakras. Mas não é necessário um cristal para abrir um chakra. É necessária a vontade, conhecimento de bioenergia. O estudo dos chakras é um estudo maravilhoso e que pode ser mesclado com o estudo das saídas do corpo, com a mediunidade, com a parte de cura e uma série de coisas. Então, cristais são muito legais, mas eles não abrem os chakras. Agora, podem ser úteis em trabalho de cura e desbloqueio de chakras. O desenvolvimento de chakras é de dentro para fora. Se não, Roberto, você pega uma pessoa toda atrapalhada, encostou um cristal na testa, vai abrir a clarividência. Nada a ver. Surgiram muitos mitos. Agora, existe o trabalho de cristais que é excepcional, também gosto, para cura, desbloqueio. Agora, abertura de chakras é algo de dentro, é autodesenvolvimento. Sim. Aproveitando até essa questão, Wagner, eu já recebi muita pergunta
De tipo, precisa estudar chakras para projeção astral? Necessariamente não, porque, por exemplo, eu tinha um gato em casa, o Ernesto, que tinha saído do corpo. Ele não tinha estudado nada, nem chakras, nem projeção. Agora vamos dar um exemplo. Um bebê nasce, ele não precisa ninguém ensinar ele a respirar, ele respira automaticamente. Esse bebê se torna um adulto e vai praticar yoga. O que vai acontecer? Por ele estudar yoga, ele vai usufruir melhor do ato da respiração. Então, saídas do corpo, elas são naturais. Agora, o estudo disso aprofunda e melhora o nível. Bacana. O André pergunta assim: qual a opinião de vocês sobre extraterrestres, sobre o irmão das estrelas? Depende, né? Porque o universo é infinito. Extraterrestre, tecnicamente, eu adoro falar isso. Nós não somos o corpo humano, né, Roberto? Estamos aqui por um tempo, então terrestre é só o corpo. Qualquer um de nós, sendo espíritos, a gente vivia antes do corpo nascer e vamos continuar vivo depois que ele morrer. Então, se terrestre é só o corpo, o que é um espírito? Um extraterrestre na base, já que terrestre é só o corpo. Então já começa por aí. Agora, visitantes estelares, o universo é infinito, tem de tudo, né, Roberta? Desde Variado. humanidades semelhantes a nós, humanidades mais avançadas, outras mais atrasadas. Então, Sim. a possibilidade é enorme, vai depender. Agora, eu acredito que semelhante atrai semelhante. As experiências que eu tive com extraterrestre nas saídas do corpo, sempre com seres positivos ajudando. Eu coloquei no livro também algumas imagens de extraterrestres. Fantástico as imagens. Deixa eu ver se está aqui, eu posso até ampliar aqui, só um instantinho, deixa eu achar onde está, Roberto. Espera aí. E o Aqui, pessoal achei. também pergunta muito, Wagner, como entrar em contato com os extraterrestres? Qual é a tua visão? Já dou uma visão para todo mundo. Deixa eu só achar a imagem aqui, Tá. tá? Ó, eu utilizo sempre essa imagem, Roberto. Imagina, se a raça humana sai do corpo, por que outros povos das estrelas também não vão sair, né? Então, imaginei outro dia, e eu coloquei isso no livro, uma nave extraterrestre, coloquei os Greys, que o pessoal na internet demoniza essas entidades, Roberto. Eu nunca vi nada negativo, Nem é a eu. minha, é a minha visão. Eu acho que demonizaram os caras, fizeram muita fantasia em cima, mas toda opinião precisa ser respeitada. A minha visão é muito positiva desses seres. Então, eles estacionariam a nave num lugar bem longe do alcance dos satélites da Terra, e ali eles deixariam os corpos em cápsulas de animação suspensa e projetariam para fora dos seus corpos e viriam para o astral da Terra e seriam invisíveis para nós. Roberta, seria a forma perfeita de você observar uma sociedade sem ser visto, ninguém te ataca, não acredita em você, ninguém rouba a tua nave, porque você está Não invisível. causa medo para ninguém, muita gente tem Exato. medo, né? Aí, Roberto, imagina você ir na Irlanda do Norte, você se projeta e dá de frente com um ser desse, que é uma pessoa projetada de outro lugar, um ET no caso. Ele pode tomar a forma humana para não te assustar, mas se a pessoa está consciente, eles tomam a forma. É um exemplo que eu estou dando agora. Sim. Existem outros povos que são tão humanos, iguais a gente, com ligeiras diferenças. Então, o contato que eu tive sempre foi positivo. É um projetor fora do corpo com esses extraterrestres. Deixa eu sair daqui, deixa eu dispensar a tela aqui um instantinho. Espera aí. Deixa eu voltar aqui. Tá. E aí, o que acontece? O pessoal fala assim, como entrar em contato com extraterrestre? Roberto, é essencial, não só relativo a extraterrestre, espíritos, o que é que seja. Primeiro, entre em contato consigo mesmo. Esteja bem, esteja equilibrado, bem com você. Aí essa questão de encontrar ou não vai ficar secundária. Tem que haver um encontro interno, ou melhor, um reencontro. Uma pessoa estável, equilibrada, ela abre possibilidades energéticas de outras coisas por sintonia rolar. Então, qual é a melhor forma de um contato espiritual elevado? É um ser humano se elevar através da própria consciência, estudo, melhoria do caráter, que aí ela vai sintonizar coisas melhores. Não adianta, por exemplo, eu vi isso acontecer, Roberto, entidades obsessoras daqui da Terra plasmando o corpo astral como extraterrestre e enganando grupos inteiros que achavam que estavam em contato com os seres das estrelas e estavam sendo vampirizados por desencarnados da Terra tomando forma extraterrestre. Então tem que haver um cuidado enorme para a pessoa filtrar com discernimento qualquer possibilidade e não entrar assim qualquer coisa somente na base da crença. Filtra tudo, usa discernimento. E lembra, nós também somos extraterrestres. Terrestre é só É o corpo. verdade. É isso aí. Bom, a Roselane de novo, ela pergunta assim:
Outra dúvida. Como faz pouco tempo que estudo, gostaria de saber se tem um curso que possa me indicar, pois tenho vontade de ajudar no mundo espiritual. Aqui, tento sempre fazer o melhor. A Roselane é a mesma do cristal ali de trás, né? É, E essa vontade sua de ajudar já é crescimento, né, Roselane? Você já está na sintonia de algo legal, talvez já esteja até tendo saídas do corpo durante o sono, sem lembrar na volta. Mentores podem estar te ajudando, é bem provável. Esse desejo que você está tendo aí de ajudar já deve ser realidade, apenas você não está lembrando na volta. Então, estuda a saída do corpo. Esse livro aí, O Viagem Espiritual, o meu, pode te dar uma abertura aos outros livros que eu indiquei ali antes também, mas estuda com seriedade esse assunto, de mente aberta, que vai surgir intuições para você. Eu faço curso e palestra aqui em São Paulo, presenciais, e há 2 anos que eu não faço por causa da pandemia. Em contrapartida, tenho feito muita live, muita coisa. Tem muitos autores legais na internet, o Saulo Calderon, para você pesquisar, a Liliane Moura, tem o próprio pessoal do Valdo Vieira na área da conscienciologia, tem um monte de gente mexendo com isso. E onde você quiser estudar, só veja se aquilo é sério, se a abordagem é legal, se não te prende, se melhora o seu caráter. Porque essa área, como qualquer outra, né, Roberta, tem gente muito legal e gente atrapalhada, misturada, como qualquer outra área humana. Então, use em discernimento, filtra a coisa, veja se aquilo tem pé no chão, equilíbrio, e sempre aquela coisa, né, Roberta? Qual é o objetivo de uma saída do corpo? Sair só por sair, ou sair por objetivos melhores de crescimento, despertar da consciência, melhoria do caráter, porque quando a pessoa voltar para o corpo, ela está melhor para viver o dia a dia, não tentar usar as saídas do corpo para fugir da realidade, pelo contrário, não tentar usar a saída do corpo como fuga da vida no mundo que é difícil, mas usar a saída do corpo para trazer recursos para enfrentar os problemas e caminhar melhor. Ou seja, eu sempre brinco com isso, mas é sério, se não for para ser feliz, não adianta nada estudar essas coisas. é verdade. Tem uma perguntinha agora aqui da Adriana. Wagner, alguma bibliografia que o senhor recomenda para quem faz assistência durante as projeções astrais? Aí a pergunta da Adriana é bem específica, não é a literatura em geral de saídas do corpo, que é genérica, né? Ela está falando de assistência extrafísica. O meu livro, Viagem Espiritual, fala disto, e o livro Projeções da Consciência, do Valdo Vieira, excelente também nessa parte. São 2 livros que seriam bem indicados para a pergunta dela. Bacana, Mas tem outros, né? Eu só estou indicando os mais fáceis dela achar. sim. A Carolina Soares fala assim: estava no início do estudo sobre projeção, mas devido a ter muito medo sobre o que encontrar do outro lado, preferi parar. Como controlar esse medo? Estudando o tema. O medo, ele vem do desconhecido, que se torna conhecido à medida que a pessoa vai estudando, Roberto. Porque se a pessoa tiver uma ideia de que o plano espiritual é sobrenatural, ela vai ter medo. Ela precisa entender que isso tudo é natural. Você sabe qual é o erro? Conceitual. Nenhum de nós é um ser humano estudando a parte espiritual. Nós somos espíritos encaixados estudando a parte humana. Então, a nossa terra natal é o plano espiritual. Viemos de lá por um tempo para cá. Nada mais normal do que durante o sono sair do corpo e dar uma voltinha em casa. Então, se eu considerar que eu sou um ser humano da Terra e que de vez em quando eu vou do lado de lá, vai parecer sobrenatural. Mas se eu considerar que eu já sou de lá e estou aqui, ir aonde eu vim é o natural. Então, começa a colocar isso na cabeça. Agora eu entendo o medo da Carolina. Vem gente dizendo que o cordão de prata rompe, que uma entidade poderia entrar no corpo dela. Imagina, falando que isso dá obsessão e aquela história. Existe um medo que ele é atávico. E quando a gente tem medo, Roberta, dispara adrenalina a partir das glândulas suprarrenais e a gente fica pilhado e se impede qualquer Uhum, relaxamento. Então, o medo do invisível. E o que sim. o invisível conteria? Depende da pessoa. Um vai dizer que é o diabo, o outro vai dizer que é o elemental, o espírito da natureza, o outro vai falar do obsessor, o outro vai falar da alma penada. Imagina, Roberta, você está aí na Irlanda do Norte. Aí você fala assim, Wagner, eu estou vendo um espírito aqui na porta do quarto. Aí alguém com medo vai pensar assim, e eu acho que o cara saiu da tumba 518, né? Lá da Irlanda, algum cemitério, pulou um muro, veio andando pela rua e veio até a casa. Eu acho que a entidade mora no cemitério. Não. São pessoas que vivem em outros planos e que vêm de lá para cá e podem interagir. Então, existe um medo atávico de coisas invisíveis. Isso é chamada na origem
pneumofonia. Pneumo, coisas aéreas e invisíveis. Fobia, medo. Medo de coisas invisíveis. Vamos falar no popular, espiritofobia. Né? E a pessoa que tem este medo é espiritófoba ou pneumófoba. Ela tem medo de entidades. E esse é o medo que a Carolina tá. O que ela pode encontrar? E aí, veja, Carolina, você não vai encontrar o capeta, você não vai encontrar uma árvore ambulante, você vai encontrar pessoas extrafísicas que viveram na Terra e hoje estão em algum subplano extrafísico. E, é claro, assim como aqui no plano físico, alguém pode encontrar alguém atrapalhado, como pode encontrar alguém maravilhoso. Espiritualmente é a mesma coisa. E aí vigora aquela questão de sintonia espiritual, né, Roberta? Semelhante atrai semelhante. O medo atrai entidades pesadas que vão aprofundar o medo da pessoa. Então, liberte-se do medo. E o medo de espíritos, ele é ridículo, Roberto, porque nós somos espíritos também, mesmo com o corpo. Seria igual a ter medo de si mesmo, porque nós também somos espíritos. Então, Carolina, perde o medo, estuda obras sérias, né, para você ir aprofundando, tornando aquilo natural, o medo naturalmente vai desaparecer. Sim. Wagner, eu tinha muito medo mesmo, porque era sensitiva, projetora, eu tinha muito medo, porque eu tinha já uma sensibilidade, já tinha experiências, né? E eu perdi esse medo dessa forma, estudando e enfrentando esse meu medo, né? Vamos dizer assim. Não tinha outra escolha para mim, eu enfrentei, mas é estudo também. Eu super recomendo isso também. Vamos para aqui outra perguntinha. O Renato pergunta assim: é possível evitar a projeção cega praticando técnicas de movimentação energética todos os dias? O que o Renato está falando de projeção cega é projeção aleatória ou com baixa lucidez, né? É claro, se ela movimentar a energia todo dia e trabalhar direitinho, ela tende a melhorar a lucidez e direcionar um pouco melhor a experiência. Só que tudo é relativo. Roberto, imagina você. Você está aí, você sentou, fez uma meditação, expandiu sua aura e irradiou uma energia para o universo. Mentores espirituais direcionaram energia para várias pessoas, você tem consciência disso, tá? Então você vai deitar, na hora que você sair, esses mentores podem levar você para continuar a assistência que você estava fazendo antes de dormir. Então não vai adiantar você concentrar num alvo, porque eles vão desviar você para um lugar aonde você já estava ligada antes e nem sabia. Então entra em ação uma série de situações que podem alterar este propósito. Então, é legal ter sempre um alvo mental para caso a pessoa se veja projetada, ela ir até lá. E que esse alvo seja sempre um lugar com uma vibração boa. Você não vai pegar como alvo, Roberto, um parente teu alcoólatra, complicado, porque do lado dele pode ter presenças ruins. Então, pega um lugar legal. Por exemplo, suponha que o Renato, que fez a pergunta, está frequentando um lugar espiritual, seja lá onde for, e ali ele se sente bem. Na hora que você sair do corpo, Renato, coloca como alvo esse lugar. Você sabe que ali é legal para você. E de lá você programa o que for. Então, o ideal é ter um alvo para não sair aleatório, mas se houver presença de mentores, eles muitas vezes direcionam a pessoa para onde ela é mais necessária. Agora, é uma coisa importante o que ele está falando. Movimentar a energia para o campo energético ficar mais fluido, mais solto. E aí trabalhar os chakras, a aura, da forma que a pessoa quiser. Agora, um detalhe muito importante, Roberta. Muita gente trabalha energia na base da tensão e da pressão. Tipo, deixa eu sentar aqui, fazer um estado vibracional. Essa pessoa não vai ter resultado nenhum. Ela vai ficar engaiolada dentro do campo energético com estado vibracional, presa no campo, tá? Totalmente tensionada. O estado vibracional é legal quando a pessoa está relaxada e ele rola. E aí ela expande. Quando ela tenta induzir, ela vai ficar dentro do campo eletrificado, mas muitas vezes não dá saída. Está cheio de gente danada da vida com a ideia de que o estado vibracional é altamente projetivo, sendo que, em alguns casos, ele tende a trancar a pessoa. Agora, vários projetores têm estados vibracionais e saem do corpo usando-os. Então, antes de deitar, se a pessoa trabalha com energia, excepcional. Mas imagina aquela pessoa, Roberto, agora vamos lá, vamos vibrar 50 vezes indo e voltando. Vamos lá. Pô, você está de sacanagem. Tem um monte de gente fazendo isso, condicionada por pesquisadores que só falam de estado vibracional e mais nada. É como se fosse uma técnica única e como se fosse a chave geral. Não é. Muitos projetores sequer experimentam estado vibracional, eles têm dilatação da aura, que é o balonemã, paralisia. Então ficou um mito de que para sair do corpo tem que ter um estado vibracional. Não é verdade. Sou eu que estou falando, não é um projetor iniciante. Eu tenho uma literatura vasta aqui em casa. Muitos projetores não experimentaram estado vibracional e outros experimentaram vários. O ideal é conjunto.
movimentar a energia é muito legal, mas não fica siderado nisso, senão vai trancar você no teu campo energético. Muito bom. Fantasma abduzido. O É fantasma verdade. abduzido, ele está em todas as lives que eu vou. É Ô, Roberto, mesmo? o nick dele é ótimo, fantasma abduzido. Um abraço, viu, Muito bom. fantasma? Ai. Ele pergunta assim: é verdade que Kardec teve apenas uma projeção astral consciente e foi para uma região de líderes religiosos que usava da fé para enganar o povo? É real? Wagner, já ouviu esse lugar? Sim, o próprio plano físico, né, Roberto? Está cheio de religiosos enganando a população. Em várias religiões cá embaixo mesmo. Não precisa ir ao plano astral, isso já existe aqui. O plano extrafísico reflete muita coisa que rola aqui. Se comenta nos bastidores espíritas que Allan Kardec foi levado pelo espírito da verdade, né, até um ambiente do astral inferior, o chamado umbral, plano espiritual pesado, onde havia uma gangue de espíritos especialistas em enganar a população com religião, e ele teria visto vários líderes religiosos lá projetados e alguns desencarnados, e que ele voltou impactado para dentro do corpo, como se isso fosse um alerta para ele levar muito sério o trabalho espírita que ele estava desenvolvendo, de forma séria, para não cair naquela mesma ilusão. Ele foi levado para ser alertado. E, claro, um sujeito igual a Allan Kardec não pode ter tido só essa saída, né? O Roberto, ele teve muitas outras, mas essa daí ficou marcada nele, porque foi um alerta, tipo assim, cara, dá uma olhada, olha a responsa, né, de trazer uma doutrina com conteúdo espiritual, precisa ser sério, precisa ser um negócio, olha ali a consequência. E aí foi um super alerta para ele, e eu gosto muito do Livro dos Espíritos, Roberta. O Livro dos Espíritos é um livraço, tá? Que eu aconselho todo mundo a ler. Não fique preso à ideia espírita que muita gente tem, porque o Livro dos Espíritos ele é muito vasto, tem um monte de coisa. Qualquer um pode ler ali e tirar um monte de coisa legal. Eu estou falando isso como alguém de mente aberta, sem estar em área nenhuma. Como te falaria, lê a Doutrina Secreta da Blavatsky, lê o Tao Te Ching do Lao Tse, lê a Paramahansa Yogananda, a autobiografia de um yogi, literatura que qualquer um pode ler e somar dentro do que já tem de valor. É isso aí. Deixa eu ver aqui uma perguntinha do Agostinho Reis. Em uma projeção astral, podemos acessar o passado ou o futuro? É possível, mas não é comum, tá? Roberto, a tendência é a pessoa estar ligada no aqui e agora relativo, tá? Quando uma pessoa tem uma regressão de memória, o nome técnico é retrocognição, nome que a parapsicologia deu. Retro, do latim atrás, cognição, que é conhecimento, conhecimento anterior. Então, da mesma forma que por um transe anímico, ou mediúnico, ou hipnótico, você pode acessar uma vida passada, Roberta, durante o sono, fora do corpo, livre do condicionamento do cérebro, a mente é capaz de acessar níveis anteriores que estão no banco de memória dela. Não significa que ela voltou ao passado, significa que ela acessou o banco de memória, né? Uma retrocognição. Quando a pessoa vê algo que ainda não aconteceu aqui, que depois acaba rolando, o nome é pré-cognição, que muita gente chama de premonição também. Agora, quando se fala viajar para o passado, tem a história de registros akáshicos, que muita gente comenta. A palavra Akashi, do sânscrito, significa o éter. Por exemplo, os hindus dividiam os elementos em 5, Roberto. Prithvi, que é a terra, Apas, que é a água, Terras, que é o fogo, Vayu, que é o ar, e o Akashi, que seria o éter. Tudo aquilo que estaria para fora da aura da Terra seria a aura do universo, etérea, o Akashi. Daí fala registros akáshicos. Se na aura humana está registrado tudo o que acontece com a gente, na aura do universo está registrado tudo que já aconteceu. Então, quando uma pessoa capta uma imagem do passado que não é o dela, se é o dela, é retrocognição. Se ela capta uma imagem geral, isso é chamado em parapsicologia de psicometria, uma imagem do passado alheio ao dela. E aí, no ocultismo, passaram a chamar de viajar nos registros akáshicos, que provavelmente é isso que o Agostinho está perguntando. Isto é possível, mas é muito raro. E na hora que a pessoa encaixa no corpo, a tendência é que o cérebro reduza ela para o aqui e agora, espacial, temporal daqui, senão ela nem entende. Roberta, sabe aquela história? O cara fala assim, tive uma expansão da consciência e o tempo sumiu, e eu acho que levou 15 minutos. Veja, ela diz que o tempo não existiu e acha que levou 15 minutos. Então, existe o não tempo, porque tempo não existe, mas aqui no plano físico, tempo é uma relatividade e condicionamento. Por exemplo, Roberta, chega no trabalho atrasado e diga para o seu chefe assim, tempo não existe. Chega atrasada
uma médica foi fazer um parto e ela chegou atrasada. Explica para a mãe, né, e para a criança que nasceu ali no sufoco que tempo não existe. Então, o tempo existe e não existe. Tecnicamente, não existe o tempo, mas aqui no plano físico, que é bem denso, a gente usa a passagem do tempo para entender os eventos. Então, você falar para trás, para frente ou no meio, num campo mental, não teria sentido. Agora, aqui embaixo, faz sentido. Então, vou falar a redundância da física. Tempo é relativo. Joia. Boa explicação. Cláudia Leal Neto. Wagner, você pode falar algo sobre os seres dimensionais? Seria a projeção a forma de ter um contato maior com esses seres? Depende do que ela está chamando de seres dimensionais. Ô, Roberta, para alguns, seres dimensionais são seres extrafísicos, em outro plano. Para outros, existem universos paralelos, né, onde a gente poderia ter um contato dimensional ou interdimensional com seres que estão em outro universo ou universos paralelos. Daí aquele velho conceito da gente ter universo dentro de universo, né, numa escala infinita do multiverso, vamos chamar assim. Então, eu não sei se ela está se referindo a seres dimensionais extrafísicos ou seres dimensionais paralelos em outros planos. Tudo é possível. Agora, a saída do corpo, ela normalmente leva a pessoa a planos extrafísicos, não necessariamente a outras dimensões paralelas, que eu acho que é isso que ela está querendo dizer. Se ela quiser pesquisar isso, leia o livro Viagens Fora do Corpo, do Robert Alan Monroe, porque ele tinha experiências em universos paralelos também. Vai ser uma literatura boa para ela. Legal. O Bruno Barbosa, como surge um espírito? Só perguntando para o Criador. Essa pergunta, não espere, Bruno, que alguém te responda como é que Deus criou tudo. Essas perguntas o pessoal faz. É um absurdo. Não há ninguém na Terra que possa responder. Roberto, uma vez, numa saída do corpo, eu perguntei a um mentor como é que Deus tinha criado tudo. Ele começou a rir e falou assim, nós também estamos tentando saber. Eu falei, tá de sacanagem, alguém tem que saber. E ele falou assim, existem seres no mental puro, muito avançados, que sequer têm forma humanoide. Eles estão além do tempo e do espaço, eles sabem tudo. E aí eu falei para ele, pergunta para um deles, depois você me conta. Ele falou assim, a gente já perguntou. E eu falei assim, qual foi a resposta? E ele me disse, a resposta era tão complexa que nós não entendemos nada. Eu falei assim, então qual que é a solução para esse enigma? Ele falou assim, cresce, evolui para ser igual a eles, aí você vai saber. Que tal você crescer em vez de ficar perguntando? Foi a resposta que eu tive para mim. Então, tem perguntas que são vastas. Como é que Deus criou tudo? Como é que é o tempo? Né? E uma série de coisas. Não há como, com a mente relativa, a gente explicar isso. Sabe aquela coisa de onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui? De onde nós viemos, nós já viemos, Roberta. Saber ou não, não altera o fato que a gente já está aqui. E para onde a gente vai depende do que a gente está fazendo aqui. Então, das três perguntas, de onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui, o que eu estou fazendo aqui é a grande pergunta. Porque se ela for resolvida, resolve para trás e para diante. Né? Então, como surge um espírito, que tal, a Bruno que perguntou, evoluir, avança, a gente vai descobrir muitas coisas sobre a nossa própria natureza. Agora, o mais importante no momento é como você está aqui agora, um espírito encaixado na matéria. E o que você está fazendo no seu dia a dia, o que você está pensando, sentindo e fazendo. Eventualmente, você vai descobrir essa resposta. Porque qualquer resposta que eu te dar vai ser relativa a partir do ponto de vista que eu tenho. Sendo que cada ser evoluindo, Roberto, vai ter uma resposta muito maior. Então, só há uma resposta. Vamos todos nós crescer e evoluir. Nós vamos entender isso em escala maior mais à frente. Luísa Cirino pergunta assim, o trabalho de ativar os chakras ajuda na saída do corpo? Ajuda pra caramba. Para mim, foi essencial eu começar a trabalhar os meus chakras, melhorou muito minhas saídas do corpo. Eu sempre recomendo mesclar o estudo das saídas do corpo com chakras. Porém, Roberta, a literatura de saída do corpo tem pouca coisa sobre chakras. E a literatura de chakras tem pouca coisa sobre saída do corpo. Quem está estudando chakras são curadores e sensitivos, que nem sempre estão interessados em saídas do corpo. E muita gente que está estudando saída do corpo não está interessada nos chakras. Quando alguém junta os dois estudos e faz essa mescla, melhora tanto as saídas quanto a ativação dos chakras. Uma coisa melhora a outra, com certeza. Rodrigo Betim. Wagner, como acontece a projeção com você? Você a todo tempo consegue desacoplar
Ou seja, exemplo, numa noite você consegue estar na projeciologia consciente a todo tempo ou períodos naquela noite de sono? Não, Rodrigo, isso aí alterna de acordo com o dia a dia, né? Ninguém consegue ficar consciente o tempo inteiro fora, senão ele enlouquece, não consegue nem viver cá embaixo, Roberto. Passam-se vários trechos durante o sono: hipnagogia, hipnopompia, as ondas cerebrais, o sonho, o pesadelo, vigília e a projeção. Agora, eu consigo a cada noite, no meio desse bololô todo mental, ter experiências conscientes. Mas isso varia de noite para noite, né, Roberto? Imagina, tava calor pra caramba essa semana em São Paulo. O calor tava dificultando as pessoas dormirem, dificultava uma saída. Frio extremo vai dificultar. Imagina, você tá deitada, Roberto, o seu cãozinho tá doente, você preocupada com ele. Nessa noite, a sua projeção vai estar prejudicada. E tem coisas que melhoram. Deitar com a consciência tranquila. É uma coisa que ajuda, e pouca gente nota, Roberto, estar na mesma cama com uma pessoa que você ama e confia. A mescla da energia com essa pessoa favorece a sua. E você tem confiança, você está deitada com uma pessoa que você ama. Agora, imagina se você tivesse um relacionamento muito violento e abusivo, você deitada na cama, você não tem nem confiança de que o parceiro não vai te agredir, por exemplo. Você deita com medo e o medo acelera. Então, até isso pode atrapalhar. Agora, o ideal, leitura antes de deitar sobre saídas do corpo, para dormir pensando naquilo. Isso favorece. Trabalhar os chakras antes de deitar, meditar um pouquinho para acalmar a turbulência mental. E sabe aquela história? Deitar na cama, igual uma criança deita, Roberta, a criança, o Rama está aqui, deixa eu pegar ele de novo. Ei, o Rama Olha ele deita. aí. O Rama, quando deita, ele não fica assim. Será que eu vou me projetar? Será que um espírito pode me agarrar? Será que eu mereço? Será que alguém parte meu cordão de prata? Será que eu posso ir a Órion ou a Andrômeda? Ou eu vou ter uma regressão? Ele não fica pensando nisso, ele simplesmente se entrega ali e dorme tranquilamente, porque a mente dele não está cheia de coisa. Então, o que mais atrapalha a lucidez é a mente lotada de pensamentos na hora de deitar. Por isso, a leitura antes de deitar, relaxar, mexer com chakras e deitar de uma forma tranquila, preparado. Quem é médium e trabalha com um grupo de mentores, não deite antes de se conectar com os mentores. Você trabalha com eles. O erro, Roberta, é alguém que trabalha uma vez por semana numa reunião, achar que o contato com mentores é uma vez só na reunião. Que nada, toda noite durante o sono tem contato com eles. Então tem uma série de coisas que pode abrir, dormir ouvindo música tranquila também pode ajudar. Agora, não há ninguém que tenha projeção de consciência contínua o tempo inteiro. Ele enlouquece na volta. Nós temos alternâncias, mas dentro da média de cada noite, tem sempre alguma coisa consciente no trabalho dela. Robson Silva. Após começar a estudar, estou tendo muitas sensações estranhas. Na meditação, vejo imagens feias. Não tenho conseguido dormir. Já penso em parar. É do processo? Roberta, difícil eu explicar isso para ele sem estar vendo a pessoa. Observa a imagem que ele botou ali do Coringa, tá? Suponha que ele estava assistindo um filme que tem o Coringa, que é um personagem complexo, bem interessante do universo do Batman. Depois ele vai meditar. O que acontece? A tela mental dele, do chakra frontal, está cheia de imagens. E aí isso pode repercutir. Se houver a presença de espíritos no ambiente, eles vão plasmar a coisa que ele tem medo. Então, isto não tem a ver com a meditação ou estudo, tem a ver com o meio ambiente dele. Por exemplo, se ele está tranquilo, num ambiente bem tranquilo, e ele tranquilo com ele mesmo, não vai acontecer isso. Agora, se é possível que ele possa estar sendo pressionado espiritualmente, ou o ambiente onde ele está não está legal, e ele esteja vendo o que já estava no local, que independe dele meditar ou não. Então, não tem como dar uma resposta específica, porque são várias possibilidades. Mas o fato de estudar a parte espiritual e meditar não tem a ver com ver coisa feia. Se está vendo coisa feia, a coisa feia já existia antes da meditação. E ele está vendo. Ou é um processo da mente dele. Conselho que eu dou, enche o chakra frontal de luz branca. Como se houvesse um sol aqui por uns 5 minutinhos. Enche luz. Se tiver algo ruim, vai diluir. Confia mais no que você está fazendo. Eu acho que o Robson está com medo, isso que está causando o processo dele. Lígia de Oliveira. Professor, desde muito nova, quando me aquieto e silencio, seja sentada ou deitada, sinto balonamento. Seria uma preparação para a projeção astral? Não. Inclusive, eu fiz o programa que eu gravei essa semana, que vai passar
Agora, na verdade, o programa que eu fiz semana passada foi sobre balonamento, sobre balonemã, meu programa Viagem Espiritual lá na rádio. Há uma expressão do francês que chama ballonnement, que muita gente chama de balonemã também. Parece que a aura da pessoa está estufando, ela ficando grandona. Roberto, esse balonemã pode ser geral ou localizado. Como eu falei, curadores sentem a mão dilatando, que é o ballonnement da mão. A pessoa sentada ou deitada, o ballonnement vai ser geral, a sensação que ela está estufando. Não é necessariamente um indício de projeção, é um indício de que a aura dilatou. A pessoa meditando, o padrão de ondas cerebrais dela desce um pouco e ela entra num estado de relaxamento que permite o ballonnement na meditação. Agora, ela deitada, com o padrão de ondas cerebrais descendo para dormir e o metabolismo cardiorrespiratório relaxa, se a aura dela dilata, é o princípio de uma projeção. Então, é isso que ela tem que ver. O ballonnement ele pode ser anímico, pode ser mediúnico, pode ser projetivo, pode ser só bioenergético. Existe ballonnement em que a aura da pessoa dilata e se mistura com a aura do ambiente. Tem vários tipos de ballonnement. Um deles favorece a saída do corpo, principalmente quando ela está deitada. Agora, por exemplo, Roberto, você está sentado aí, vai fazer uma vibração. Chega um mentor espiritual e toca a tua aura dilata. Isso não é projetivo, isso é mediúnico. Aí o outro está meditando, a aura dilata, isso é anímico. Então, tem vários tipos de ballonnement ou sensação de estar se tornando um balão humano. Mas, de qualquer forma, Lígia, mostra que a sua energia está distendendo, isso aí é ótimo. Adriana Ferraz. Wagner, em algumas projeções, não consigo escutar o que as pessoas com as quais encontro no astral falam. O que poderia causar isso? Tem um erro aí, Adriana. Para a gente escutar alguma coisa, tem que haver propagação do som. E o som só se propaga pelo ar. São ondas sonoras que se propagam. Desde que a pessoa está fora do corpo, Roberto, o equipamento físico ficou. Ela não tem necessidade de escutar nada, porque a propagação do som ela é aquilo plano físico. Em outros níveis, você vai ter propagação energética com conteúdos musicais, que é outra coisa. Então, quando alguém conversa fora do corpo, é telepatia. Mas as pessoas fazem movimento labial por uma questão de condicionamento. Então, Adriana, tenta deixar de escutar e presta atenção mente a mente. Você vai entender tudinho rapidamente. Renato Pereira. Você conhece o trabalho do casal Emmanuel Sanches e Mariel Roldan, do canal Academia das Projeções? Eles são maravilhosos como Saulo, Nancy e Luiz Roberto Matos. Ô, Renato, recentemente me indicaram, eu dei uma olhadinha, não pude aprofundar ainda, me pareceu interessante, mas eu não tenho uma resposta para dar, porque eu não pude aprofundar, Roberto. Me pareceu interessante, positivo. Eu vou dar uma olhadinha com mais calma, né? Porque eu olho tudo que aparece, eu vou aprofundando também, e tomara que seja um casal legal, porque mais gente legal aparecendo é melhor para todo mundo, viu, Renato? Eu não sei te dizer por enquanto, mas eu também estou dando uma olhadinha no trabalho deles, sem ainda dar uma opinião. Adriano pergunta assim: de alguns tempos para cá, comecei a fazer mentalização para atrair prosperidade material, mas senti uma queda em meus sonhos e projeções. Como conciliar a espiritualidade e o lado material? Adriano, esse é um erro muito comum. Roberto, ele está procurando, olha a expressão, prosperidade material. Se ele estava indo para outro plano, a mente dele está atraindo ele para o plano de cá, vai cair as projeções. Agora, uma coisa não tem que competir com a outra. O Adriano, que tal você pensar em prosperidade consciencial que engloba tudo? O espiritual, o material, engloba que você seja feliz, cara, e que você possa prosperar em todos os níveis, né? Seja o espiritual, seja o material. Quando você coloca só a prosperidade material, você está dando o recado para sua mente que você está interessado no plano físico. Saídas do corpo é ir para o extrafísico, ao contrário. Então, coloca a prosperidade como algo complexo, total, não somente uma parte. Sabe, Roberta, por exemplo, aqueles religiosos ou cuidadores de curso de elevação que sempre ficam falando que prosperidade é o carro novo, apartamento novo, como se a vida fosse só isso, né? E, tipo assim, muita gente com sucesso se matando. Sucesso não é igual a felicidade, né? Então, é necessário a gente ter uma boa base. Quem puder ter um carro melhor, por favor, tenha. Uma residência melhor, se alimentar melhor, estudar, porque fica mais fácil a manifestação aqui. Agora, prosperidade é consciência das coisas, né, Roberto? E mesmo que eu não alcance um carro novo, uma casa nova, pelo menos eu estou feliz comigo mesmo do jeito que eu sou. Agora, se eu alcançar algo, eu vou usar minha felicidade para utilizar aquilo, não para ficar preso naquilo. Então, prosperidade só material
é um tipo de prisão mental. Agora, prosperidade como ideia de ir para frente em todos os sentidos, inclusive o material, excelente. Muito bom. Isabela Girão. Wagner, em uma catalepsia projetiva, onde seres de baixa frequência tentam te atacar controlando seus pensamentos, como se proteger? Ô, Isabela, primeiro que a catalepsia projetiva não é o que atrai espírito de baixa frequência, né? A catalepsia é um sintoma bioenergético, onde o campo energético está frouxo, o padrão de onda cerebral está baixo e o metabolismo cardiorrespiratório está baixo, a pessoa não consegue se mexer. A paralisia do sono ou catalepsia astral ou projetiva. Isso é normal. Agora, uma ou outra pessoa, às vezes, vem espíritos, e como eles veem que ela está com medo, Roberto, eles exploram o medo, começa a projetar ideia negativa na cabeça dela. Se a pessoa não tiver medo, eles nem vão projetar nada, porque não vai funcionar. Tá? Eu, quando era jovem, tinha saídas, espíritos densos falavam assim, nós vamos te matar. Eu falava assim, o único corpo que morre é o que está dormindo, vai lá. Eu sabia que não era possível. Entidade fala assim, vou cortar seu cordão de prata, eu começava a rir, porque não tinha sentido nenhum. Né? Então, as pessoas ficam com muito medo. Então, o que você deve fazer, Isabela? Antes de deitar, faça algo, pulsa a luz nos seus chakras, ou faça uma prece, ou um mantra, algum mecanismo que te dê força. E depois você deita. Se rolar catalepsia e você perceber algo, você está preparada com a força de vontade cheia de energia para cortar o lance com esse pessoal. Não é a catalepsia que atrai os espíritos. É o medo ou alguma outra condição ambiental que você precisa resolver. Então, não espera acontecer a paralisia para você reagir. Faz profilaxia antes de deitar, enche o teu ambiente de luz, enche seu chakra de luz, leia algo legal e firma o pensamento. O medo, ele está criando essa abertura e os caras estão te explorando, viu, Isabela? Corta isso aí e enche de luz. Agostinho Reis. Professor, moro na Itália e aqui tem muitas casas antigas e que pessoas desencarnaram dentro delas. É válido falar com eles? Como devemos agir? Não, ô Agostinho, se uma pessoa está desencarnada e presa numa coisa velha, você acha que é uma consciência avançada para você ficar batendo um papo? Né? Pelo contrário, evite o contato, porque entidades presas a ambientes antigos, eles não têm conteúdo sadio, não têm energia sadia, senão teriam passado para um outro plano. Evite isso aí, não tem interesse nenhum em ter contato com eles. E outra, entre em contato com você, Agostinho, melhora você. E amanhã ou depois, caso você veja algo, você sabe interagir. Mas não vá em casa antiga, que normalmente tem uma energia pesada, ainda mais aí na Itália, que é um país com um passado diferente aqui do Brasil. O Brasil tem 500 anos. Roberta, você está aí na Irlanda, ele está na Itália, tem milhares de anos para trás, tem muita guerra na história, muita Sim. politicagem europeia, e aí, às vezes, os ambientes podem estar saturados, e muita gente ainda, à moda antiga, né, Roberta, desencarna e fica presa num lugar, porque não tem aquela mente aberta para passar para outro lugar. Não é legal fazer contato com alguém assim, a não ser que seja para ajudar, mas aí a pessoa precisa saber disso. Sim. Isabela, esta noite ao sair do corpo, me vi saindo do corpo com uma luz laranja. Essa foi a primeira vez que isso ocorreu. O que seria? Normal, porque o que acontece, a cor laranja, Roberta, ela é mais comum na área do chakra umbilical para o chakra do baixo ventre. A área do baixo ventre, principalmente da mulher, tem muita energia laranja. O homem não tem útero. Uma mulher, quando está grávida, Roberta, a aura do útero dela dilata, o homem não tem essa dilatação. Então, quando uma mulher está no período fértil, por exemplo, ou está com excesso de energia na parte de baixo, essa energia tende a ser uma mescla entre o amarelo do umbigo com o vermelho da base, amarelo com o vermelho da laranja. Então, quando a pessoa sai do corpo e tem uma luz alaranjada, é que entre os filamentos do cordão de prata, o filamento que liga o baixo ventre na hora da saída, ele está com muito laranja e se sobrepõe sobre os outros. É normal. Rose, eu quando faço técnica energética, sinto como se eu estivesse em um barquinho, como se eu tivesse outra de mim sobre mim balançando. Isso pode ser soltura ou as É energias? soltura chamada de oscilação astral. O campo energético da gente, ele pode se soltar na hora que a pessoa está trabalhando a energia, ele pode ficar um pouco para a direita, um pouco para a esquerda, ou pode balançar um pouco para cima, um pouco para baixo, dá a sensação que a pessoa está fazendo isso, como se houvesse uma duplicata dela solta, pode girar. Isto é normal, Roselaine.
quando a pessoa está meditando ou trabalhando energia. É normal. Isabela, o que explica movimentações de objeto durante uma meditação? Seria a minha própria energia, meu próprio medo, ou isso pode ser causado por energias externas espirituais? Isabela, as três possibilidades podem acontecer. Não tem como te falar isso aqui à distância. Muitas vezes o objeto mexe pela própria energia da pessoa estar em excesso. Outras vezes, espíritos grossos, não é que eles mexem o objeto, Roberto, mas eles podem usar a energia da pessoa para mexer o campo energético de um objeto. Então, Isabela, não tem como eu falar isso para vocês. E a Isabela, que perguntou ali atrás sobre catalepsia, dá uma olhada, é o medo que está pegando ela, Roberto, que é o que está trazendo problema para ela. Robson, tem muita gente na internet falando de coisas ruins que ainda vem nesse ano. Por exemplo, pandemias, vulcões, enfim. Sabe de algo sobre? Não, eu sei do fanatismo que tem na internet de gente falando isso. Tem um monte de gente falando isso. Roberta, eu tenho 60 anos. Eu passei Apocalipse, 1999, Calendário Maia 2012, Data Limite 2019. O que acontece? Sempre ocorreram erupções vulcânicas no planeta, Roberta. Não é uma questão de 2022, 21, como vai ocorrer sempre. Pandemia, 100 anos antes da gripe espanhola, séculos atrás, a peste negra na Europa. Isto é normal da vida planetária. O que acontece é que o ser humano enfia doutrinação em eventos da natureza e começa a misturar. Então, por exemplo, eu me lembro, lá na década de 1970, minha mãe, que era evangélica, ela falava assim, de 1000 passarás, de 2000 não passarás, que era a barreira do 99 para 2000, na década de 70 era um negócio danado. Depois eu descobri que na Bíblia não tinha isso, era o Nostradamus que tinha falado isso. E aí muita gente esperava na virada de 99 para 2000 que rolasse um monte de coisa. A previsão era essa, vai ter vulcão, vai ter terremoto. Nada. 2012 é a mesma coisa. Daqui a pouco, 2037, 2500, sempre vai ter esse tipo de coisa. E não se espante, pandemias são comuns, vão ter outras mais para frente. Tem nada a ver com nada disso. Vulcão, então, sempre teve vulcão na Terra, você está de sacanagem. Basta um vulcão entrar em erupção que as Cassandras apocalípticas entrem em ação. É o que eu acho, eu não vejo nada disso. Agora, eu vejo catástrofes naturais por causa de aquecimento global, destruição do meio ambiente que o ser humano está causando. Mas nada disso vai acabar com a vida na Terra. E outra coisa, viu, Roberta, a humanidade pode acabar na Terra, o planeta não acaba, ele recicla. E outra, nenhum de nós morre, a gente só vai para o outro lado. Então, perde o medo, vive o dia de hoje, o amanhã que aconteça depois, dia de hoje. Agora, perde o medo. A internet está cheia de profetas de apocalipse que só mudaram a data para calendário maia, isso e aquilo. Eu não acho nada disso. E outra, uma hora a pessoa vai ter que desencarnar, não é? Então perde o medo, tá? E se desencarnar amanhã, esteja bem hoje para sair bem. Então não me preocupa um vulcão, não me preocupa. Agora me preocupa ignorância, superstição, medo, racismo. Tudo isso me preocupa bastante e não precisa um vulcão de fora para ver que a humanidade está numa erupção de ignorância por dentro. Vivien Lando, como fazer meditações a favor do desprendimento? Não fazendo a meditação a favor do desprendimento, porque isso já cria uma condição. Medite pela meditação. O que é meditação? Estar aqui e agora. A meditação favorece você estar bem, logo depois você deita. Meditar antes de deitar favorece qualquer coisa, inclusive o sono normal. Então, medita pelo bem-estar que a meditação traz. Quando você coloca um objetivo, uma perspectiva, já tem uma tensão da mente que não consegue meditar. Medita pela meditação. Estou aqui agora e estou ótimo comigo mesmo, aqui tranquilo. Logo depois você deita. Isso sim favorece. André, o que você acha dos intraterrenos? Já os visitou em projeção astral? André, o que eu vou falar é somente minha opinião relativa. E eu não tenho resposta absoluta para nada, né, Roberto? Mas eu estou observando essas coisas há muitas décadas. Eu não acho que existam intraterrenos, Roberto. Eu acho que existem extraterrestres que fizeram bases intraterrenas e intramarinhas. Isso eu vi projetado, principalmente bases submarinas de extraterrestres nas fossas abissais, que nenhuma nave humana, nenhuma embarcação consegue, no seu sonar, captar. Então, eu acho que povos de fora vêm fazendo estruturas internas no planeta há muito tempo. De vez em quando sai um negócio ali, você acha que é intraterreno. Eu acho que é extraterreno que fez base embaixo. E bases, principalmente no fundo do mar,
intramarinhas. Isso é a minha opinião. Sim. E outra coisa, Roberta, eu estava conversando antes, pessoal, com a Roberta, como ela está na Irlanda, né, que é uma terra de muita magia do passado, Sim. muita ligação com elementais e espíritos da natureza. Então, a Roberta está me falando, vai numa floresta lá, você percebe presença de seres. Roberta, quanta gente viu um elemental, um espírito da natureza saindo da terra, achou que era intraterreno? É verdade, é. É um exemplo de uma confusão que acontece. Sim, é verdade. A Sula fala assim: quando faço as meditações com a Roberta, a gente tem um grupo de meditações, segunda a sexta. Tenho a sensação das minhas mãos estão flutuando. Isso significa algo ou é normal nas meditações? Normal, que é aquela dilatação da aura das mãos que eu falei lá atrás, é absolutamente normal quando há algum tipo de relaxamento. Fica contente, Sula. Rê Alves. Quando fecho acho que os olhos, sempre vejo lugares diferentes, mas não consigo controlar. Geralmente são paisagens. Uma vez me concentrei tanto que meu corpo começou a paralisar. Seria o início de uma projeção? Sim, eu fiz um programa, deve ter uns 2 ou 3 domingos, sobre espichamento da aura do chakra frontal, Roberta. Assim como dilata a aura das mãos, pode dilatar a aura de um chakra. Quando a pessoa está deitada ou relaxando, a aura do chakra frontal dilata, ela começa a ver imagens aleatórias, principalmente de natureza, paisagens em geral. E, de repente, lá nessas imagens, ela vê o lugar aonde ela irá projetada minutos depois. Então, muitas vezes, a clarividência viajoura, como é Uhum. chamada, ela pode anteceder uma projeção. E se o corpo dela paralisou, é porque isso está ligado à imagem que ela está vendo com a saída que ela iria logo depois naquela direção. Tem uns 3 ou 4 programas de rádio meu, eu falei especificamente sobre isso. E é normal também. Dica para ela, leia o livro Clarividência, do Charles Webster Leadbeater, editora Pensamento. Tem coisas lá sobre isso. Isabela. Em muitas projeções, quando peço ajuda aos mentores no plano astral, um túnel de luz me suga e me afasta de algum perigo que esteja lá. Seria esta a ajuda que pedi? Isso, esses túneis de luz são portais extrafísicos, janelas interplanos, né? Stargates astrais. Então ela está num plano, eles projetam essa luz puxa ela e já puxa ela para outro ambiente. Ela desaparece ali, aparece lá na ponta ou volta para o corpo. São passagens interplanos, que os mentores de outro plano. Sabe por quê, Roberto? Às vezes é um ambiente denso que o mentor não pode ir, vai o projetor, que está ligado ao corpo, é mais denso. Só que ele está sendo amparado de outro plano. Qualquer coisinha, o mentor puxa ela por um portal, ou ela volta para o corpo ou sai em outro ambiente. Está perfeito. Legal. Adriana, já teve projeções com animais diferentes dos aqui existentes, inclusive pessoas misturadas com animais? Como reconhecer que não foi criação da nossa mente embolando com sonhos? Ô, Adriana, a maior parte disso são 2 motivos, ou criação da própria mente, ou uma outra coisa, Roberta, que ela só entenderia mergulhando no universo xamânico, animais de poder. Uma pessoa pode sair do corpo e fundir o corpo astral com o corpo astral de um animal numa mescla anímico-mediúnica, parecendo que ela é um meio a meio. Deixa eu ver se eu acho alguma imagem aqui. Eu acho que eu tenho aqui, só um instantinho para eu achar aqui. Peraí, Tá, já vou achar, peraí. fica à vontade. A parte xamânica, quando eu falo, internacional, é claro, né? Seja o xamã aborígene, né? Lá da Oceania, seja o xamã das terras quentes do norte da América, ou América Central, por exemplo, ou o Tupi-Guarani, aqui da América do Sul, achei. As tradições nativas do mundo inteiro falam da mescla do espírito humano com o animal numa certa vivência composta, tá? Muito comum né, em práticas xamânicas, a questão dos animais de poder. Roberta, tá dando para ver? Sim, Olha só, algumas entendi. imagens que eu peguei aqui da tradição nativa norte-americana, os peles vermelhas, veja. Eu acho que eu tenho aqui alguma mescla dessa para mostrar, peraí. Você está vendo aqui, é uma imagem, Roberto, vê que ele não tem os pés, ele está fora do corpo, indo conectar-se aqui, no caso, ao Malcateia de lobos. O lobo é o animal de poder dele e ele, então, localizar alguma coisa na floresta. Aqui, veja, o espírito do puma. Isso está tudo na tradição xamânica, tá?
tem uma outra aqui. Olha só, essa é uma pintura, o xamã projetado cheio de animais de poder em torno deles. Aqui uma pintura rupestre, né, de uma projeção. Aqui o xamã fora do corpo conversando com os guias da tribo. Aqui, ó, uma xamã projetada com animal de poder, repara. Tá? Então, às vezes, ocorre esta mescla. Olha assim, essa aqui está perfeita, Roberto. A fusão. E, de repente, alguém vê e acha que é um animal de outro planeta. Era a mescla de um ser humano projetado com o espírito de um animal. A tradição xamânica está repleta de literatura e imagens sobre isso. Eu estou dando para ela uma possibilidade que ela não tinha pensado. Agora, o universo é infinito e em outros lugares deve haver uma fauna diferente da nossa, né? De acordo com a topografia do lugar, isso com certeza. E às vezes o animal desencarnado vem junto com o extraterrestre desencarnado para a aura da Terra. É possível, mas eu estou colocando que muitas das visões são de coisas xamânicas ou mescla de animais com o ser humano nas saídas, confundida com algo extraterrestre. Tem uma perguntinha aqui da Cláudia. Nas meditações sempre sinto minhas mãos e pés formigando muito. As mãos aquecem demais também, como se necessitasse liberar essa energia. O que seria? Exatamente isso, Cláudia. Acúmulo de energia, você precisa soltar essa energia. Ela está acumulando nas mãos por causa dos chakras das mãos, pode acumular nos chakras das plantas dos pés. Você está meditando, você ficar carregada de energia, você precisa liberar essa energia, com certeza. Bom, as perguntas terminaram. A Rose falou assim: Wagner, parabéns pelo seu programa na Rádio Mundial, na Vibe Mundial. Não perca um domingo. Gratidão por compartilhar seus conhecimentos. Sigo você em todas as lives. Gratidão, gratidão. Legal, Rose. Eu estou lá na rádio há 22 anos, desde 1999, todo domingo, com o programa Viagens Espirituais, 11h30 da manhã, falando desses temas, Alberto. É muito legal porque, é claro, devem ter outros programas no mundo, em outros lugares, falando, mas um programa desse porte, com esses anos todos, eu não tenho notícia disso, não. Então, eu sei o que eu estou fazendo ao manter o programa no ar, e eu não ganho nada da rádio para fazer o programa esses 22 anos. Eu não ganho o salário da rádio, eu faço. A rádio me oferece o horário, a diretoria me oferece, porque eu também dou o retorno no Ibope, né? O programa tem muita gente assistindo e ouvindo, e eu não ganho nada, eu faço pelo puro prazer de poder expandir esse esclarecimento desse tema que eu gosto tanto. Muito bom. Wagner, antes da gente finalizar, dicas para um projetor iniciante, o que você falaria se você pudesse assim, perguntasse para você? Leitura sobre o tema para a pessoa se calçar e entender bem onde ela está entrando. Aí aqueles livros que eu indiquei lá atrás, não avance nessa área sem estar seguro. Não fica na internet. A internet é para abrir a mente. Vá atrás da literatura. Aprofunda, dê um tempo, nada de pressa, nada de ansiedade, tira o medo. O medo é o maior inimigo de uma projeção, porque acelera o metabolismo. Roberto, estuda isso de forma séria e nunca prenda a consciência em grupo algum. É claro que a pessoa pode seguir um grupo, estou dizendo prender o raciocínio, só num grupo não. Estuda de tudo, soma, acha um caminho legal e melhora o caráter estudando isso. Se não for para melhorar, não adianta nada. Saída do corpo, Roberto, não é só um fenômeno parapsíquico, é uma ferramenta para autoconhecimento, para expansão da consciência e melhoria das pessoas. E ninguém precisa ser anjo, santo, não é nada disso que eu estou falando. É a melhoria da consciência. Nós estamos aqui para aprender, evoluir. Nenhum de nós está aqui à toa. Nós não descemos de férias do astral para a Terra. A gente veio para cá para estudar, trabalhar, ralar. Aqui tem muita coisa pesada e tem muita coisa linda. Depende do que a pessoa está buscando. Agora, Roberta, sempre vai ter morte no final. Então, num plano onde todo mundo vai embora, não estudar essas coisas é horrível, porque a pessoa não sabe lidar nem com a perda de alguém, nem com a perda do corpo dela lá na frente. Estuda tudo isso para se vacinar consciencialmente contra o medo e contra a ignorância. E trabalha de mente aberta. Por favor, não prenda a sua mente em radicalismo em área nenhuma, soma tudo que você puder, segue a linha que gostar, mas, Roberta, vive e deixa viver. Não enche o saco dos outros, não chateia ninguém e nunca se acha melhor do que o outro que não estuda isso só porque você estuda. Porque isso aí tem materialista melhor do que espiritualista, um monte, porque faz o bem. Não é nada disso. Melhora, vai levando as coisas, vai compreendendo. E lembra, nós não somos daqui, nós estamos aqui. Enquanto estivermos aqui, vai fazer o melhor. A hora que passar, vai fazer o melhor do lado de lá. Mas não deixa de fazer o melhor possível. Valeu.
Wagner, muito obrigada por você estar aqui, por ter aceitado o nosso convite, respondido aí o pessoal estava super animado que você ia estar aqui no nosso canal hoje, então só agradecer e, gente, vamos ficando por aqui, boa noite para vocês, obrigada a todos vocês que participaram e paz e luz aí para todos Até mais, vocês. pessoal. Tchau, Roberta. Tchau, tchau.